Continuando no livro de João, no capítulo 16, no versículo 2, vai dizer bem assim: Vocês serão expulsos das sinagogas, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Jesus vinha alertando seus discípulos que muitos pensarão que estão fazendo a vontade de Deus. Mas, se tu ler em João 15, 21, vai dizer: Por causa de mim essas pessoas vão lhe fazer tudo isso, porque não conhece aquele que me enviou. Note que Jesus está dizendo que as próprias pessoas que pensarão que estão fazendo a vontade de Deus não conheceram o Filho de Deus e não conheceram que ele estava sendo enviado de Deus para o ser humano, para salvar o ser humano da sua natureza pecaminosa ou da morte. E em João 16, no versículo 4, vai dizer: Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. No versículo 3: Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Dá para nós entender nesses versículos de João 16, do 1 ao 4, que Jesus vai dizer que a respeito da fé, né, que na jornada que não será simples, as pessoas não vão entender de começo o ensinamento que Jesus Cristo vinha falando, nos mostrando um confronto de ideias, falando a verdade a respeito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará, que Ele veio para nos salvar de nós mesmos, que Ele nos daria o Espírito Santo, o Espírito que nos mostraria a verdade, aonde nós estamos errando. Só que dá para te ver aqui que nesse ensinamento, quando tu aceita o Senhor Jesus Cristo e tu começa a caminhar com Ele e vai buscando conhecê-lo melhor, normalmente você que começa a se conhecer melhor. Só que você depara com um confronto contigo mesmo, nas tuas ideias, nos teus pensamentos, no teu jeito de viver, na tua personalidade. Você vai vendo aspectos que você não via, você vai vendo características suas que você não via antes, mas agora está vendo. Você vai vendo limitações, bloqueios, você vai vendo situações onde você é colocado em confronto, sob pressão, aonde você tem que pensar como Deus quer que você pense para não perder o controle. Mas ele vai mostrando para nós, né, que nós não devemos abandonar a fé no Filho de Deus, a fé nele, que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso mestre e ele nos mostra o caminho que precisamos passar. Basta nós começarmos a ouvir o nosso coração, a nossa voz interior, ou o nosso espírito que está ligado com o Espírito Santo, nós saberemos a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós precisamos é buscar conhecê-lo cada vez mais e nos conhecendo. Quando conhecemos ele, automaticamente nos conhecemos mais. Só que por que ele vai dizer isso? Que as pessoas, ele vai alertar os seus discípulos para não abandonar a fé, né? Voltando para a seriedade da palavra. Por quê? Porque as pessoas no qual ele estava ensinando e seus discípulos estavam vendo, essas pessoas já mostravam uma repúdia, um ódio pelo aquilo que ele estava falando, que ele dizia que devia buscar a Deus em primeiro lugar, que devia amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como ele amou nós. Ele vai mostrar essas coisas e o ser humano vai tendo uma resistência, porque a ideia central do ser humano é sempre pensar em si mesmo em primeiro lugar, pensar em se colocar em primeiro lugar, pensar em estar
se mostrando em primeiro lugar, e ele mostra que isso não é o caminho. O caminho é mostrar que ele liberta, que ele tem é, as soluções para os teus problemas, aonde você traz uma confiança nele e ele te traz essas respostas. As respostas que você precisa para vencer no teu trabalho, vencer no teu relacionamento, vencer no teu dia a dia, vencer até mesmo limitações, bloqueios, dificuldade que todo ser humano tem. Ele vai nos mostrando como vencer quando nós não colocamos mais nós no centro da nossa vontade ou da nossa vida, mas colocamos ele como centro. Como será que Jesus pensaria numa situação de confronto? Como Jesus se comportaria numa situação onde está sendo levado à pressão, onde está sendo humilhado, onde está sendo julgado, né? Como que Jesus se comportaria? Se tu olha para esse lado da mensagem, você começa a ter fé no Filho de Deus, você volta a lembrar no começo, você volta a lembrar no princípio, né? Que Ele é o Senhor, Ele é o que liberta o povo, Ele é o que morreu na cruz e venceu a morte, venceu o principado, potestade, poderes dominadores que dominavam o ser humano e faziam o ser humano ir direto para a morte. Agora não, agora já vai para a vida que Deus quer para você é uma vida onde você possa desfrutar das coisas boas, não só pensando no céu, mas também das coisas boas que Ele tem nessa terra, porque aqui nessa terra, no meu ponto de vista, é um tempo de preparação para nós morarmos com Ele, é um tempo onde nós vamos ser libertos, vamos ter a nossa mente renovada, vai ter bloqueios, limitações que vão ser vencidas, porque a palavra dele vai fazer aquilo que ela foi direcionada para fazer para as nossas vidas, e isso vai fazer nós tendo cada vez mais fé e fé nele. E vai dizer lá em Romanos 1,17 que o justo vive pela fé, de fé em fé, como está escrito. E o justo, quem que é justo, né? É aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e acredita que ele justifica ele diante de Deus. Jesus justifica aquele que crê nele diante de Deus. Esse é o justo.